Convido para fazer uso da palavra o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Obrigado, senhora presidente. Eu venho à tribuna, meu caro senador João Ribeiro, para falar um pouco ou dar continuidade ao que Vossa Excelência se manifestou sobre esse novo PAC logístico brasileiro, o PAC chamado de PAC das concessões. Quero cumprimentar também a cada um dos senhores que nos visitam na tarde de hoje, dar uma boa tarde aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado e a todos aqueles que nos acompanham. Chegou, inclusive, ao Senado Federal, nessa semana, a MP 576, que cria a empresa de planejamento e logística. Esta é uma empresa que vem num momento especial do Brasil, porque o Brasil ele está, na minha avaliação, no segundo momento, uma vez que o primeiro momento, logo pós-estabilidade econômica, foi a inclusão social, ou fazer com que o brasileiro tenha um poder aquisitivo melhor, e nós percebemos essa realidade que vivemos hoje, meu caro presidente, senador João Ribeiro. O Brasil, é muito claro que as pessoas hoje, elas têm um poder aquisitivo maior, elas comem melhor. Eu sou do tempo em que a mistura, né, a carne, era uma vez por semana, no final de semana normalmente, né, que era o almoço de domingo. Hoje, a proteína animal ela está muito presente na vida do cidadão brasileiro. Do tempo em que um eletrodoméstico era raridade dentro dos lares brasileiros, inclusive a própria energia elétrica, né? Então, é muito claro isso, né? As pessoas, na década de 70, 80, a dificuldade ou a distância que era ter um automóvel, né? Hoje isso é uma realidade, e as residências brasileiras, independente da classe social, ela tem acesso a esse meio de transporte ou esse sentimento de propriedade de ter o seu carro, né? O seu carro próprio. Então, nós estamos vivendo agora um segundo momento, que é o momento de nós buscarmos diminuir o custo Brasil. Porque nós passamos a perceber que há uma concorrência muito séria nesse mundo globalizado, principalmente com países como a China. Cada vez mais presente dentro dos nossos lares, está mais presente dentro dos nossos lares, produtos produzidos na China. E a China, que tinha na década de 90, no início desse milênio, nós tínhamos os seus produtos como uns produtos de baixa qualidade, hoje eles chegam aos nossos lares como produtos de uma qualidade talvez até melhor do que muitos daqueles produzidos no Brasil. Mas o governo brasileiro está preocupado com isso. E esta empresa brasileira, empresa de planejamento logística, dentro desse PAC das concessões, que é uma ampliação, uma continuidade do PAC já em execução no Brasil, ela vem para promover na agilidade necessária, no tempo necessário, o desenvolvimento, ou seja, a instalação e a otimização de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, para que o Brasil tenha diminuído o seu custo Brasil. Sabemos que o custo Brasil não é só o custo da logística brasileira, sabemos da importância desses modais de transportes, mas talvez seja um dos das grandes fatias do custo Brasil. Tem um dado aqui da nossa vizinha Argentina, de que o escoamento da produção agropecuária na Argentina ela tem um custo 80% mais barato do que no Brasil. Está certo que o Brasil é menor, nós imaginarmos a soja e o milho produzido no estado do Mato Grosso, que é levado até o porto de Paranaguá ou que vai até o Rio Grande do Sul para alimentar a indústria de proteína animal, como frango, leite, a carne suína.
tem um custo realmente muito alto. A Argentina, as distâncias não são tão longe. Mas nós podemos diminuir esta distância, meu caro presidente, com essa nova forma de pensar o Brasil nesta interligação, né? Está se construindo 2 ferrovias cruzando o Brasil por inteiro. No Paraná, 2 novas ferrovias vão cruzar o estado e vem do estado do Mato Grosso do Sul, que vai ligar o estado do Mato Grosso, que liga o estado de Goiás, que liga o seu estado, senhor presidente, o estado de Tocantins. Então, nós sabemos que esta divisa no meridional entre o Brasil de Goiás para cima e o Brasil de Goiás para baixo é onde logisticamente fica mais barato e mais interessante, ou se agrega mais o valor ao produto no momento do escoamento. E todas essas ferrovias e rodovias levam aos grandes centros e necessariamente aos portos brasileiros. Então, o Brasil está passando por esse segundo momento muito importante da diminuição do custo Brasil. O governo brasileiro tem colocado dentro do programa Brasil Maior, aí várias MPs passaram pelo Congresso, como a MP 563, que voltou ao Congresso essa semana para a correção de um erro formal. Mas a 574 que está aqui, a 575 também, que trata desses assuntos, e também dessa questão de nós cuidarmos, mas cuidarmos com propriedade dos modais de transportes, né? Então, o PAC do Brasil está muito centrado em cima dos modais de transportes. Lógico, na diminuição dos juros, né? Não poderíamos deixar de fora, para diminuir o custo Brasil, a diminuição dos juros. E nós estamos vendo isso, o cidadão brasileiro, ele está percebendo, é muito claro isso, que os juros está mais barato. Tanto os juros agrícolas, que foi uma bandeira que eu travei aqui no Congresso Nacional, para que nós pudéssemos chegar a essa redução, mas também os juros do cartão de crédito, os juros do cheque especial, o financiamento da casa própria, o crédito direto ao consumidor, né? Os empréstimos que você vai tomar perante uma instituição financeira, tudo isso é para diminuir o custo Brasil, ou seja, é para que o recurso fique mais no bolso do cidadão e esse cidadão possa ser também um indutor do desenvolvimento econômico desse país, porque a partir do momento que ele detém um poder aquisitivo maior, ele consome mais e aí incentiva a indústria e o comércio e todos ganhamos, o Brasil ganha. Mas eu venho também, senhor presidente, para dizer um pouco sobre o Paraná dentro dessa questão do novo PAC, o PAC das concessões. Eu tive numa reunião na última segunda-feira com o Fórum Futuro 10, no Paraná, que é uma entidade que congrega todas as entidades do Paraná, como a OCEPAR, a FIEP, a FAEP, entidades como a OAB, a Universidade Federal, FEComércio, todas as entidades estão ali reunidas nesse fórum que planejaram o Paraná, que pensam o Paraná, como o Paraná deve crescer. E houve muitos boatos e poucos realmente falaram com propriedade sobre este lançamento que ocorreu na semana passada, na última quarta-feira, pela presidente Dilma, do PAC das concessões das rodovias e ferrovias. Muito se fala no Paraná, mas muito, e parece-me muito claro para mim que é para marcar uma posição pelo momento eleitoral que nós estamos vivendo. Sem querer citar nomes diretos, mas eu percebi que é muito ruim quando se fala de algo que não se conhece profundamente, porque leva a uma instabilidade do Estado inteiro e leva a uma ansiedade negativa que chegaram a dizer que o Paraná não foi atendido por esses novos modais de transportes. Primeiro, eu vou falar sobre as rodovias e dizer ao povo paranaense por que as rodovias não entraram nesse PAC das concessões. Primeiro, entender o que é PAC das concessões. PAC das concessões, minha gente, é privatização. Privatização no modelo de concessão por um período de X anos, normalmente de 20 a 30 anos, aonde as rodovias vão ser pedagiadas.
No Paraná, nós temos uma malha rodoviária federal bastante grande e divido elas em duas nesse momento. Uma malha que já foi pedagiada, só que esta malha pedagiada estava concedida ao governo do estado do Paraná, na década de 90, nos anos de 97, 98, elas foram pedagiadas, mais de 1.300 quilômetros, 1.400 quilômetros, quase 1.500 quilômetros pedagiados, e é um pedágio caríssimo. Senador João Ribeiro, de Foz do Iguaçu ao Porto de Paranaguá, nós temos 11 praças de pedágio. Ao custo, em média, cada praça por veículo móvel ou por eixo de caminhão, na faixa de R$ 8,00. Então, quer dizer o seguinte, um caminhão de 7 eixos que sai de Foz do Iguaçu, vai ao Porto de Paranaguá, vai e volta, ele gasta R$ 1.200 só de pedágio. Numa rodovia, na sua grande maioria, simples, que a duplicação ocorrerá tão somente no final da concessão e está se discutindo ainda se realmente vai acontecer, porque nós, paranaenses, não temos isso muito claro. Depois vem um segundo modelo de privatização, já no governo do presidente Lula, que foram concedidas lá no Paraná, principalmente a BR-116 e parte da 376 e da 101, que vai a Santa Catarina, no novo modelo. Já rodovias duplicadas, na sua grande maioria, e a um custo do pedágio de R$ 1,50 por veículo ou por eixo de caminhão. Olha o tamanho da diferença. Quanto que se custa para manter uma rodovia simples? E quanto que se custa para fazer a manutenção de uma rodovia dupla? Pressupõe-se que seja o dobro do valor. Mas como que tem essa diferença de R$ 8,00 para R$ 1,50? E a rodovia ainda é dupla. Então, quer dizer o seguinte, que os modelos colocados realmente não servem para o modelo colocado na década de 90 não serve para o Brasil, não serve para o Paraná. Mas por que o Paraná não há agora, não vem nesse lote de novas concessões? Porque praticamente todas as rodovias federais do Paraná, que não estão dentro, já não estão privatizadas e sob a administração do governo do estado do Paraná, elas estão no PAC. Elas estão no PAC da adequação, no PAC da reformulação. Algumas foram reincorporadas pelo governo federal, agora no ano de 2010 e 2011, e por isso que não estão no modelo de privatização, porque entrou para ser privatizadas, ou nesse PAC de concessões, tão somente as rodovias que não estão no PAC. E se o Paraná está tão bem atendido pelo PAC das rodovias, por que nós vamos privatizá-las? Porque privatizar necessariamente quer dizer que nós vamos ter que pagar pedágio. Então quer dizer que o Paraná está sendo privilegiado, não vai ter que pagar pedágio e está tendo as suas rodovias federais, é bom que se diga isso, recuperadas. Lógico que tem trechos das rodovias federais que estão concedidas ainda ao governo do estado e que não estão privatizadas, e o governo federal está retomando alguns trechos desses. Então, no que diz respeito às rodovias, que fique bem claro ao povo do Paraná e ao povo brasileiro que o Paraná não entrou num PAC de concessões, porque concessões necessariamente implica em pedágio, e o Paraná, quase que a metade das suas rodovias já estão pedagiadas por um modelo de 1997, na época do governo Fernando Henrique Cardoso e do governo Jaime Lerner, no Paraná, e agora algumas poucas, como a 116 e a 376, privatizadas no governo do presidente Lula, essa que vai para Santa Catarina, saindo de Curitiba, e a rodovia que vai de São Paulo, passando por Curitiba, também vai a Santa Catarina, que é a 116, mas num modelo totalmente diferente, onde o custo, e quem passa por essas rodovias sabe do que eu estou dizendo, o custo da praça de um pedágio ela é infinitamente mais barato de quem viaja o Paraná para o seu interior, para Maringá, Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, e percebe realmente que o custo é muito mais elevado. E aí nós temos as ferrovias. Esta foi a grande polêmica no meu estado na última semana. Eu tive o privilégio de conversar com representantes do setor organizado e realmente me preocupou declarações nesse sentido, dizendo que o Paraná não estava sendo atendido pelo governo federal no PAC das concessões das ferrovias. Não é verdade. O Paraná está sendo atendido, sim.
O Paraná está sendo atendido, inclusive, duplamente. São duas as ferrovias que vão ser feitas ou refeitas numa bitola maior ou otimizadas para o barateamento do custo da produção, para a eficiência de uma logística que realmente agregue valor ou que diminua o custo Brasil. Uma delas para produtos manufaturados, ou seja, para interligar os grandes centros, e nós sabemos que os grandes centros consumidores do Brasil estão margeando o litoral, nós sabemos disso. Se pegar onde é que está Porto Alegre, no litoral, onde é que está Florianópolis, no litoral, Curitiba, a 100 quilômetros, São Paulo, Rio de Janeiro, e assim vai pelo Nordeste afora. Então, no que nós estamos fazendo? Uma ferrovia que vai margeando a 101, a BR-101, dando a otimização necessária para nós podermos levar a produção do Paraná ao Nordeste num custo mais barato. A produção de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, que possa se interligar num novo modelo de ferrovias, interligar com o Brasil inteiro, inclusive com a América do Sul e com todos os portos, isso acarretando necessariamente desenvolvimento regional e diminuição do custo Brasil, que é o custo da produção. E este valor fica onde, senhor presidente? Quando você diminui o custo, fica lá onde é produzido. Porque você imagina, se você vai vender, por exemplo, o produtor de soja lá no meu estado. Nós sabemos que o custo, o valor de uma saca de soja lá no Porto de Paranaguá ou em Ponta Grossa, que é um grande entrocamento rodoviário e ferroviário, nós sabemos que o valor é muito maior do que lá em Foz do Iguaçu, do que lá em Guaíra, do que lá em Ivaiporã, do que lá em Maringá. Nós sabemos que tem essa diferença. Por quê? Porque tem o frete. Se nós temos agora um modal de transporte eficiente e sobre uma nova fórmula de concessão, que não é o monopólio da ferrovia, que fixa o preço da carga de acordo com o preço do frete rodoviário, e aí isso influencia o custo do pedágio, porque só tem uma operadora hoje no Brasil que faz o transporte ferroviário, pelo menos é assim no meu estado. Lógico que aí há o monopólio, não há a competitividade necessária para o barateamento. Mas o que o governo brasileiro está oferecendo é uma nova solução, e essa solução é que possa, inclusive, ter o operador ferroviário, e que aquele que tiver a intenção de formar grupos de transportes, ele vai ter a ferrovia à sua disposição e não vai ficar refém de uma única empresa que comanda o transporte ferroviário no Brasil. Então, vejam só, aí vem a discussão, se vai até o Porto de Paranaguá ou não, e qual que é o traçado dessas ferrovias. E eu venho de uma reunião agora com todos esses dos setores produtivo do Paraná, com representantes do governo do Estado e também com os representantes do governo federal, de uma reunião com a ministra Gleisi Hoffmann. Estava presente também o Bernardo Figueiredo, que é o presidente dessa empresa de planejamento e logística, e estava o presidente da Valec e também o representante do Ministério dos Transportes, e ficou muito claro para mim, todas as dúvidas foram tiradas, que o Paraná vai ser muito bem atendido por esse novo PAC das concessões e não ficará de fora qualquer ligação até o Porto de Paranaguá. Inclusive, a ministra Gleisi Hoffmann disse em alto e bom som, dizendo assim: vocês acham que nós seríamos irresponsáveis de não colocar o Porto de Paranaguá? Gente, nós temos grandes portos no Brasil e o Porto do Paranaguá é o segundo maior porto do Brasil e é um porto eficiente, tem sim os seus gargalos que vão vir aí no novo Pacto de Concessões de Portos que acontece agora em setembro, mas nós não deixaríamos de pensar nisso. Agora, eu preciso dizer à população do meu estado algo muito claro. A presidente Dilma lançou este programa, e este programa ele é lançado em 2 grupos e é chamado dessa forma. Eu estou aqui com as planilhas apresentadas pelo ministro Paulo Sérgio Passos no lançamento na semana passada, e as ferrovias do Paraná ficaram no grupo 2. Por que no grupo 2? Porque tem trechos cujos estudos ainda não estão prontos. E, por exemplo, o trecho de Maracaju a Mafra e o trecho de Mafra ao Porto de Paranaguá, e por onde vai passar todos esses trechos, considerando que tem uma parte dessa ferrovia que é estadual, que é a Ferroeste, que vai de Guarapuava a Cascavel, de Cascavel a Guarapuava, nós estamos trabalhando isso, inclusive hoje a conversa
com o Bernardo Figueiredo e com o secretário Richa, secretário de Transportes do Paraná, ficou muito claro que vamos sentar nos próximos dias para detalhar este assunto, mas está claro que os estudos anunciados pelo governo para estas novas ferrovias, para esta ferrovia que vai até Mafra e até Paranaguá, ele está previsto até fevereiro de 2013. Porque é lógico, nós temos que colocar os engenheiros, as pessoas no campo para fazer o melhor traçado que pegue a região mais produtiva, que atenda o maior número de pessoas. E depois é o seguinte, tem um segundo momento ainda, e este segundo momento passa pela consulta pública, que vai ser sugerida à população, e todas essas entidades, o governo do Estado, todos poderemos participar e dizer o que é melhor para o Paraná e para o Brasil. Mas, repito, o Paraná foi, senhor presidente, atendido e muito bem atendido. O que ele foi por alguns, é mal interpretado esse plano lançado pela presidente Dilma, que é esse pacto das concessões. O governo federal, e nós sabemos, temos lá na Casa Civil a ministra-chefe da Casa Civil, que é a Gleisi Hoffmann, que é do Paraná, não deixaria o Paraná de fora da situação. Mas não só não deixaria porque é do Paraná, não deixaria porque o Paraná é estratégico. O Paraná é o elo de ligação entre o centro-oeste, entre o sudeste e entre o sul. Porque nós temos abaixo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que mesmo que venha lá do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, para subir, para ir para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste e para o Sudeste, tem que passar necessariamente para o Paraná, a não ser que você vá pelo mar, que é uma opção também, mas nós sabemos que a logística hoje no Brasil, ela é basicamente rodoviária e ela passa pelo Paraná, cruzando por várias rodovias federais que cruzam o meu estado. Então, eu venho, senhor presidente, à tribuna no dia de hoje para fazer esta anotação, esta reflexão, e dizer ao povo do meu estado, ao povo do estado do Paraná, que o Paraná foi sim atendido no PAC das concessões das ferrovias e muito bem atendido. O que de fato é mal interpretado e por alguns que talvez imaginem que este é um momento político interessante para fazer essas interpretações e levar a mensagem ao povo do Paraná de forma distorcida. E a reunião que estivemos hoje na Casa Civil, junto com com representantes do governo do Estado, com a bancada de deputados federais e senadores do Paraná, com o setor produtivo do Estado, lá representado tanto pelo setor da indústria, do comércio, agropecuário, o setor das entidades sindicais, todos lá estávamos representados e ouviram em alto e bom tom da ministra Gleisi Hoffmann que o Paraná foi muito bem atendido e não vai ficar de fora na sequência quando vem aí um planejamento de expansão, mas de desestagnação do modal portuário no Brasil. E nós sabemos as filas de navios que são no Porto de Paranaguá, que chega ao caso de ficar 60 dias atracado na Baía de Paranaguá para poder carregar ou descarregar. Isso é uma ineficiência que nós temos que fazer alguma coisa. E sabe o custo de quanto? $30 mil dia. Um navio. Você imagine o seguinte, um navio aportado ao custo de $30 mil, é mais de $1 milhão o custo só de ficar atracado para poder carregar ou descarregar. Quem é que está pagando isso? Se está vindo algum produto de fora para nós consumirmos aqui, por exemplo, vem o fertilizante, que é 70% do fertilizante consumido no Brasil, passa pelo Porto de Paranaguá, é o brasileiro que está pagando um produto que chega mais caro. Se é para vender, por exemplo, a nossa produção já transformada ou os nossos commodities, e o navio fica 60 dias atracado para poder carregar, é o nosso produtor lá do campo que está pagando essa diferença, porque isso impacta necessariamente no preço do seu produto. Porque quem está comprando lá fora, na China, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar desse planeta, ele está pagando
os preços de mercado que regulam o mercado a nível mundial. Porque não adianta dizer, porque o Brasil é o país mais bonito e eu vou pagar mais porque é o Brasil. Não, não é assim não. Mercado é mercado e nós vivemos num mundo globalizado e se nós não formos, senhor presidente, eficientes o suficiente para ajudarmos a diminuir o custo do Brasil, nós não seremos competitivos ao ponto de nos tornarmos a quinta economia mundial daqui a pouco, a quarta economia mundial, e nós temos que realmente passar por esse segundo momento, e este segundo momento é, de fato, uma reformulação nos modais de transportes, é a diminuição dos juros, é a diminuição da carga tributária, é, inclusive, a conscientização do cidadão brasileiro, neste momento da eleição, para que escolham de forma correta, ou pensem, meditem quem são os seus candidatos a prefeito e as vice-prefeitos e aqueles que estão entregando as suas propostas, sabe, senador? João, as propostas que são coerentes, analisem os seus candidatos, porque eles vão impactar diretamente na sua vida, hoje e amanhã. Um abraço, uma boa noite a todos.